Fechemos os nossos olhos e, inspirando, absorvamos as energias benfazejas que circulam nesse espaço. Deixe que essa energia circule por todo o seu corpo. Leve mentalmente essa energia a cada ponto, principalmente aquele que você sente que ele está necessitando. Deixe que essa energia te envolva. E expirando, deixe sair tudo aquilo que não lhe serve mais. Inspirando e expirando. E nessa sintonia de amor, agradecemos. Agradecemos pela família, agradecemos pelo trabalho, agradecemos pelas alegrias, agradecemos pelas dificuldades, porque elas são fonte de aprendizado. Agradecemos por esse espaço que nos acolhe, pelos trabalhos que aqui são realizados, com o objetivo da nossa cura física, psicológica e espiritual. Agradecemos por todos os momentos importantes das nossas vidas. E pedimos pelo palestrante dessa noite que ele traga para nós as informações, o aprendizado de que tanto precisamos. Que o amor e a paz do Mestre seja sempre conosco. Bem, pessoal, esse evento comemora o aniversário das atividades de cura dessa casa, incluindo as visualizações curativa e terapêutica, a mediúnica da cura, o trabalho de passe, a fluidoterapia, o núcleo de oração e o ambulatório médico Eurípedes Bassanufo. Este ano em especial, quando o ambulatório completa o seu 7º aniversário, queremos homenagear seus trabalhadores. Hoje, são 70 voluntários, entre médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos e auxiliares, além de funcionários e conveniados que atendem em diversas áreas da saúde, que doam o seu tempo e sua energia, oferecendo um serviço humanizado e tornando o ambulatório uma referência. Contamos também com o trabalho de comunicação da AC Comunicação, na pessoa de Najara Souza, e de colaboradores que auxiliam na sustentabilidade do ambulatório médico. Completamos 115 mil atendimentos à comunidade em situação de risco em Salvador. Isso mesmo, são 115 mil atendimentos, todos registrados. Por isso, todo ano entregamos um prêmio simbólico aos voluntários que completaram 5 anos de trabalho. O carimbo do ambulatório médico Eurípedes Bassanufo, convidamos Dr. Acival Lopes e Mônica Santos, conselheiros do ambulatório médico Eurípedes Bassanufo, para entregar a premiação. Convidamos Jane Lúcia Santos Marcelino, cirurgiã dentista, que compareça ao palco. Convidamos Silvana Brasil Dourado Figueroa, psiquiatra, que compareça ao palco. Vamos homenagear os médicos e profissionais que completam 5 anos e que, por motivo de força maior, não estão presentes nesta noite.
Maria das Graças Fernandes Prates, cardiologista. Ivete Maria Leite Piccoli, cirurgiã dentista. Michele Alexandrina da Silva, técnica de enfermagem. Ana Angélica Silva Souza, auxiliar de consultório dentário. Maristela Franco Boni Fernandes, fisioterapeuta. Patrícia Maia Teixeira, nutricionista. E Claudelino Nogueira Alves, ultrassonografista. Agora, passamos a palavra para Sheldon, que mediará a apresentação. Boa noite. Hoje é um dia de festa para a nossa casa, para as atividades de cura. Diversas atividades, muitas pessoas trabalham nessa casa para manter essa energia, esse trabalho. E hoje é um momento de nossa gratidão por todas elas. Trabalhadores do passe, da fluidoterapia, do grupo de orações, da terapêutica curativa, do ambulatório. O ambulatório hoje, esse mês, completa 7 anos, parece que foi ontem, e hoje nós contamos com quase todas as especialidades médicas, oferecendo um trabalho de qualidade, humanizado, respeitoso, com pessoas que trabalham voluntariamente. Essas pessoas dedicam tempo, saem da sua vida pessoal, do seu trabalho, onde poderiam estar ganhando dinheiro, e vêm doar um tempo para atender voluntariamente. Essas pessoas não recebem absolutamente nada em dinheiro. E o trabalho de cura também completa 14 anos. Milhares de pessoas já foram atendidas, já foram acolhidas nesses trabalhos. O ambulatório, na verdade, passou de 115 mil atendimentos, e nós temos um sentimento de gratidão por todas essas pessoas. Todas essas pessoas devem se sentir homenageadas e, ao mesmo tempo, não se sentirem credoras como nós nos sentimos. Pelo contrário, somos devedores do alto pela oportunidade de estar aqui trabalhando e aprendendo com o trabalho, com amor ao próximo, com a dedicação. Porque eu sempre digo, quando nós atendemos alguém, nós estamos exercitando sentimentos muito nobres. E essas pessoas que são atendidas no ambulatório são pessoas que são carentes do básico. Às vezes de comida, às vezes de uma moradia, às vezes de assistência digna, de alguém que olhe nos olhos, que chame pelo nome, como nós fazemos. Então, isso que nós já temos, nós podemos trabalhar em um outro patamar, um patamar espiritual, o que nos honra e que nos eleva na nossa encarnação. Então, a todas essas pessoas, nossa gratidão. E eu desejo que todos nós tomemos consciência da oportunidade que estamos tendo em servir. E aproveito para convidar, a gente nunca para de pedir, convidar as pessoas que se integrem às atividades dessa casa. Hoje, em comemoração, nós temos uma palestra especial e, como todo ano nós fazemos, abrimos para perguntas do público. Um tema extremamente interessante, extremamente atual, contemporâneo, rico, e com um expert no assunto,
que é Adenauer Novaes. Vai falar sobre ansiedade, depressão, uma coisa que quase não acontece nos dias de hoje, e com os seus desafios e crises existenciais. Então, ele vai falar e, ao final, nós vamos abrir para perguntas aqui da mesa e do público. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão. E as assistentes aí, nossas auxiliares, vão distribuir papel e caneta e vão sendo trazidas as perguntas, e à medida que forem acontecendo, a gente vai perguntando. Espero dar tempo de atender a todas as perguntas e tirar todas as dúvidas. Então, passo a palavra a Adenauer, a quem eu agradeço por toda a orientação nessa casa. Meus irmãos, muita paz. É uma honra para mim estar no evento do Ambulatório Médico Eurípedes Barçanufo. Uma honra porque eu sei da necessidade da população aos serviços prestados, sei da qualidade do serviço que é prestado, do desprendimento das pessoas que ali prestam serviços de enfermagens, serviços médicos, serviços dentários e outros serviços como dispensação de medicação, a própria recepção. Pela qualidade desses serviços, eu digo que é uma honra ser convidado para falar aqui. Mas também por ver a organização do ambulatório. Várias vezes eu visito as atividades desta casa e quando eu entro no ambulatório médico, parece que eu estou em algum lugar especial, a atmosfera é diferente e todos que ali vão em busca de cuidados saem encantados com o atendimento, com o que receberam. É uma das portas de contato com a espiritualidade superior que fez por bem colocar pessoas do valor das que atualmente dirigem o ambulatório médico. É com muita satisfação que eu vejo que algo que nós começamos a prestar serviços médicos à população há alguns anos atrás, hoje tem esse nível de excelência. E cada vez mais nós vamos ampliar esses serviços médicos. Cada vez mais vamos prestar esse serviço à população. Nós vivemos uma era de incertezas, muitas incertezas. O cidadão comum não tem as respostas que ele precisa para a complexidade da vida. Prefere, então, resolver os seus conflitos existenciais com paliativos, com prazeres, com aquilo que está acessível imediatamente, com os vícios, com proteções psicológicas para conter as invasões que adentram a sua consciência, trazendo-lhe medo. As incertezas são tão grandes que o medo domina a maioria das consciências. Não resta outra alternativa senão a tomada de medidas protetivas, a criação de um mundo mágico que possa vir e aplacar
essas inquietações. Como pode um cidadão ficar tranquilo sabendo que a dignidade do trabalho não está tão acessível a ele? Que ele não sabe se ao sair à rua será assaltado, agredido. Como é que vive, ou como se vive em circunstâncias como atualmente vivemos? Limitação de movimento, de mobilidade, liberdades e garantias individuais violadas a todo momento, leis que não protegem o cidadão, que não lhe dão segurança quanto à propriedade, à sua casa. Mais ainda, vivemos numa época em que a pobreza tem prevalência sobre a riqueza, em que a miséria campeia em torno de ilhas de excelência em que alguns vivem, em que vivemos. Mais do que essas incertezas, mais do que esses riscos, numa época em que o cidadão nem direito à saúde digna ele tem. Se ele precisa de um médico, ele passa meses para uma consulta, para um exame, para um resultado, para uma marcação, e agora ainda a sua aposentadoria fica ameaçada. Como viver num mundo assim? Em que temos que fazer campanhas contra a violência à mulher. Ainda estamos num estágio em que não há respeito ao direito de expressar a sexualidade, não há respeito à dignidade humana, porque o outro é considerado pelo seu corpo, pela cor da pele, pela altura, pelo que veste. Isto é um sintoma da doença que nós vivemos. A doença que se chama falta de sentido para a vida. Como viver numa era em que a morte é temida, porque representa a cessação da vida para a maioria, que não entende que morte não é o oposto da vida, que a vida não tem oposto, que morte se opõe a nascimento. Numa era em que o indivíduo ainda se confunde com o seu próprio corpo, em que os mais poderosos, os mais abastados, detêm o poder e provoca corrupção, miséria. De fato, vivemos num mundo de provas e expiações. Quando um cidadão, uma pessoa, se impõe contra o Estado, vai às ruas, passeatas, e age de forma inconsequente, há uma parcela de responsabilidade coletiva por esse comportamento, que todos nós temos que assumir como corresponsáveis. Quando o cidadão, quando a pessoa busca um entorpecente, atesta a falência do sistema, do seu próprio sistema, das suas crenças. Trata-se de um alívio, compreensivelmente de um alívio. Infelizmente, sem saída. Sim, nós vivemos numa era
de muitas incertezas. A culpa não é de uma pessoa, não é da desigualdade de riquezas. A culpa não é de uma religião, nem da ausência delas, porque são milhares. As opções são muitas. Se há uma culpa, essa tem que ser diluída por todos nós, que ainda permanecemos anestesiados, indiferentes ao apelo do ser humano que anseia por respostas mais completas às suas crises. A complexidade da vida é tão grande que a ânsia das pessoas é que venha das alturas um super-herói mágico que mate, destrua o mal, distribua benesses para todos e resolva o problema. Ainda há aqueles que apostam em um Deus que lhe salve, lhe transforme num segundo, resolva todos os seus conflitos. Vivem de forma mítica, sem entender que as exigências do viver são muito mais intensas e complexas do que uma solução mítica e mágica. A ânsia é de uma solução imediata, uma cura completa, uma saúde perfeita, uma felicidade plena. É o que todos anseiam. Daí nasce, para os mais frágeis, a ansiedade. É a ânsia de algo que ainda não se realizou. É um futuro que se quer presente, sem a competência para administrá-lo, o presente. É a ânsia, é o desejo ininteligente, é o desejo sem consequência que provoca a chamada ansiedade. Todos somos ansiosos, todos. Porque há uma ansiedade basal, típica, do ser humano que não sabe o seu futuro, que não sabe o seu destino, que aprendeu que a felicidade acontece se ele tirar na loteria, ou que a felicidade acontece se ele arranjar um companheiro ideal, que a felicidade é, se ele tiver saúde, aprendeu remédios incompletos, não encontrou a resposta adequada dentro de si mesmo, não no seu sistema nervoso central, nem nos seus neurônios, nem no seu cérebro, nem nenhuma parte do corpo físico. A resposta é mais profunda, demora-se para se obter, exige-se renúncia, não há crescimento e desenvolvimento sem sacrifício. A pequena semente que se coloca sob a terra para um dia tornar-se uma árvore, tem que romper com suas próprias entranhas e empurrar a terra. Não pode ser diferente para a criatura humana. Há que se sacrificar, há que renunciar, há que se exigir um esforço hercúleo para sair da condição basal e ir adiante, crescer, se desenvolver. Não pense
que viver é simplesmente esperar, nem que viver é estar no futuro. Quem vive do passado se assemelha a quem só olha para o futuro, porque a vida exige que você concilie esses dois vetores e esteja aterrado no presente, presentificado. A ansiedade é uma antecipação do futuro por falta de aterramento, de conhecimento de si mesmo. São muitos os ansiosos que buscam compensações. Compensações em adquirir coisas, adquirir bens, maquiar-se, mostrar-se melhor, comprar desenfreadamente, buscar o prazer do poder. É como se busca curar essa ansiedade exagerada. Muitos acham que a cura estaria em meditar. É bom meditar, mas não se esqueça de que a vida é movimento, Deus é movimento, nada está parado. Medite, mas caminhe, trabalhe, faça, realize. Sobretudo, olhe para o outro como quem enxerga a divindade, para que você consiga olhar para si mesmo. Senão você vai estar olhando para o outro e achando que o outro é pior do que você ou é melhor. Olhe como se visse a Deus para se enxergar. As incertezas são tão grandes. O medo de viver, o medo da morte, o medo do fracasso, o medo da derrota, o medo da doença é tão grande que há aqueles que de forma oposta à ansiedade se deprimem, fogem. A depressão é fuga do viver. É a incapacidade de enfrentar esses desafios, os desafios da vida. Nós não nascemos com direito a um paraíso, como pensavam os antigos, que Deus nos reservou um paraíso. Equivocadamente, há aqueles que acreditam que basta rezar, basta pedir, fazer meia dúzia de rituais de louvação, ajudar aqui e ali uma outra pessoa que vai obter vantagens do seu Deus. A vida não é um paraíso, tampouco é um inferno. A vida é como ela é. Imagine que nada, absolutamente nada de diferente está acontecendo aqui fora, porque o que está acontecendo aqui fora é igual para todo mundo. O que está acontecendo de diferente dentro de você. A vida acontece dentro de você. Não adianta fugir dela. A depressão é essa fuga. Não querer aceitar que há perdas. A vida tem perdas. Não aceitar que um dia o corpo adoece, envelhece. Não aceitar que se alguém ganha, alguém perde. Que um dia você perde. Não aceitar que a mente que deseja o poder é a mente que não ama. Porque para amar é preciso renunciar ao poder.
E o depressivo é aquele que não aceita perder, que se acha vítima da vida, injustiçado, coitado, coitada. É uma doença, mas não é uma doença epidêmica, não é. É até, de certa forma, inofensiva. Não pensem que os diagnósticos de depressão se referem à doença. Os diagnósticos de depressão se referem a uma indústria macabra de medicação que tenta resolver um problema que é da alma, não é do corpo. Indústria macabra, que fatura bilhões de dólares, prescrevendo medicações inócuas. E as pessoas tomam. Há uma epidemia de diagnóstico de depressão. Essa é a epidemia. A maioria da população não tem depressão. A maioria da população é descrente de si mesma. A maioria da população tem medo de viver, mas não são depressivas, considerando a doença depressão, porque é uma doença, mas pouca gente tem essa doença. Confundem tristeza com depressão. O fato é que há um medo de viver, por ignorância, que essa sim é a principal doença do ser humano, a ignorância. A ignorância. Provoca tanto a ansiedade quanto a depressão. A ignorância. Que diria vocês de um homem que aos 29 anos, casado, pai de um filho, herdeiro de uma fortuna, todos os dias, à tardinha, deixava a casa dele e ia gastar o dinheiro do pai em festas, em orgias. Que diria vocês desse homem? Fugindo de alguma coisa. Incapacidade de entender o sentido da vida, por ignorância. Mas um dia, e o dia pode ser aos 5 anos, aos 10 anos, aos 30, aos 50, um dia pode ser no além, um dia a gente desperta. E o despertar será libertador. Esse homem volta para casa de madrugada, deita-se e não consegue dormir. Mas ao amanhecer, dia claro, ele entra em convulsão, tem uma febre. Seu pai vai ao seu quarto e o vê nos estertores de convulsões, e ele passa 3 dias febril, falando palavras desconexas. Acorda no 3º dia, vai ao quarto do pai e diz: meu pai, eu vou me embora, não quero nada mais seu. Sai de casa, deixa a mulher e filhos e atravessa uma praça. E ele vê um mendigo. Um mendigo. Que ele pede alguma coisa, ele não tinha nada. E ali ele entende que ninguém é proprietário de nada. A única propriedade que você tem é o contrário da ignorância.
ele chega a essa conclusão. Vai adiante e vê um homem doente naquela praça. Ele vê o corpo dele saudável e vê aquele homem doente e chega à conclusão: o corpo adoece. A verdadeira identidade de uma pessoa é incorruptível, que é o seu ser. Continua a sua caminhada na praça e vê um homem velho. E ele percebe que a vida tem ciclos. Passa por estágios e entende que tudo se renova, que o novo tem que vir. E por último, já no final da praça, ele vê um homem morto, um corpo morto. E ele chega à conclusão que a vida é superior à morte. E ele então foi próximo de uma árvore e começou a pregar. Falo de Siddhartha Gautama, o Buda. Quando é que nós vamos entender, como Buda entendeu, que a vida é mais do que a experiência terrestre? Que as respostas para a ansiedade, para as incertezas, para a depressão, para tudo quanto é pergunta que nós possamos fazer em nossa mente, a resposta é: eu sou um espírito imortal. Essa é a resposta. Enquanto não alcançarmos essa consciência, vamos viver com medo da violência, vamos aceitar a opressão, a repressão, a corrupção. Vamos ter um sistema público pobre. Vamos viver deprimidos ou ansiosos, porque ainda estamos na ignorância simples de entender que a vida continua. Mais tarde, século XIX, um pedagogo francês, ao assistir às mesas girantes, diz: eu não acredito que em uma mesa possa ou tenha nervos para pensar, cérebro para pensar. Há algo além. Há algo além. Basta ver o nascer do sol para sabermos que existe algo além. Basta abrir os olhos, acordar. Não precisa de nenhum milagre, porque o milagre da vida é a sua vida, é a sua existência. O ser humano sofre por ignorância. Então, a crise é bem-vinda quando ela nos leva à consciência da imortalidade. Não devemos temer viver. Não devemos temer o destino, porque ele é uma construção pessoal. Essa casa é um exemplo disso. É a construção de várias pessoas que tecem o seu próprio destino. Não é de uma pessoa. É um projeto coletivo, espiritual e material. Por que temer o futuro se ele é construído por muitas mãos, por muitas mentes, por muitos corações? As incertezas começam a se dissipar, os medos
os maiores vão embora, porque a consciência da imortalidade começa a povoar a nossa mente. E tudo se torna mais suave quando a gente entende que há uma instância na alma humana que permeia tudo e que passa pelo nosso coração, chamado de amor. Por mais que venhamos a acreditar, por mais que venhamos conhecer, por mais que conquistemos pessoas, lugares, posições, mas para nos sentirmos em Deus, precisamos experimentar o amor. A resposta é: eu sou espírito imortal, porque assim eu entendo que haverá sempre um momento, uma oportunidade, uma situação. Uma encarnação passa rápido, passa muito rápido. Sinceramente, a única coisa que me incomoda quando eu penso na morte, a única coisa que me incomoda, chama-se saudade. É a única coisa que me incomoda, porque eu vou sentir saudade. Outro dia, conversando com minhas duas filhas, tem uns 3 anos, eu disse: minhas filhas, eu estou com saudade do que eu estou vivendo com vocês hoje. É tão bom viver com vocês que eu sinto saudade já. Eu já sinto saudade. É a única coisa que me incomoda com a morte, é a saudade das pessoas. Não é a doença, porque tem que adoecer. Não é a dor, porque a dor é parte de um mecanismo de defesa. Não é a perda financeira, material, conforto. É a saudade dos entes queridos. E bote querido nisso. Quanta gente eu amo. É muita gente. Não é todo mundo, mas é muita gente. Muita gente boa, muita gente gostosa de viver ao lado. Então, a única coisa da morte é a saudade. Mas vem os reencontros. Os reencontros. A gente reencontra. Aqui e ali. Hoje, amanhã. Olha fulano, fulana de volta. Olha a gente com aquela sensação: eu te conheço, mas não é dessa vida. Eu me lembro de você, mas não sei seu nome. A saudade é resolvida com os reencontros. Na vida há encontros, desencontros, mas há muitos reencontros. E essa é a felicidade, é saber que nós nos encontramos e nos reencontraremos. Bendita a doutrina espírita que nos esclarece isso, que nos leva à consciência de que nós somos espíritos imortais. Muita paz. Muito bom. Eu vou abrir as perguntas com algo que se vivencia. A depressão foi considerada como a doença do final do século passado. E parece que continua até hoje. E a gente, independente de, talvez, de excessos de diagnóstico de depressão, como você falou, Adenor, mas a gente tem visto um número muito grande de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, cada vez mais cedo. A gente
ver hoje universitários que estão vivendo numa ansiedade, tomando medicação em determinados cursos que são talvez mais exigentes, mas numa expectativa, num sofrimento, numa angústia muito grande. Isso se dá devido à encarnação de determinados espíritos que já vêm com muitas expectativas de vida. O que é que está acontecendo? Veja, a Organização Mundial de Saúde estabelece critérios para o diagnóstico de depressão. Vamos ver aqui pessoas que talvez tenham tido esse diagnóstico, se de fato obedece os critérios da OMS. Primeiro critério: para o diagnóstico de depressão, a pessoa tem que ter certos sintomas, vou dizer alguns, durante 60 dias consecutivos. Não pode ser 59, nem 58, nem 40 dias. Tem que ser 60 dias consecutivos. Critério diagnóstico. Tem uma flexibilidade. 59 dias e 11 horas talvez seja 60 dias. 60 dias consecutivos para você diagnosticar. Bom, tem que ter 8 sintomas. 8. Dos 8, 4 tem que prevalecer. O primeiro sintoma, que se você não tem, nem adianta pensar em depressão, é a anedonia. Se você não sabe, você nunca teve depressão. Está vendo? Nem sabe o que é. E acha, estou depressivo, estou depressiva. Não, a depressão nunca foi a doença do século. Foi um jornalista que escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia e disseminou na mídia que a depressão era a doença do século. Não era, nunca foi. A doença do século passado foi a AIDS, foi a grande doença que surgiu, nova. Há antigas doenças, não. A indústria americana faturou muito com a depressão, que não era depressão. A anedonia, que é perda do interesse, da vontade, do desejo de realizar as atividades rotineiras da vida da pessoa com prejuízo funcional. Prejuízo funcional. É uma em 100 mil pessoas. Não tem depressão. A depressão mais séria, essa sim, que é a depressão endógena, essa é grave. O espírito já nasce com ela. É essa que nós assistimos e que é perigosa. Endógena, vem de dentro. Não é reativa, não é provocada por nenhum evento externo. O espírito já vem desestimulado à reencarnação e vai apresentar, em geral, a partir da puberdade ou da adolescência, traços de anedonia, de falta de apetite, de lentidão motora e outros sintomas claríssimos. A OMS botou 8. No livro que eu escrevi, eu coloquei 18, porque são mais, para você dizer que uma pessoa tem depressão. O espírito vem desestimulado porque ele sabe que vai enfrentar certas provas e ele se afasta dos seus entes queridos que ele deixou no mundo espiritual e reencarna desestimulado. Casos de depressão na infância são raríssimos, porque tem uma classe de psiquiatras ou de médicos que está medicando crianças com antidepressivos, sem um cuidado de analisar que isso pode ser algo estritamente psicológico e não químico. Não se cura a depressão com medicação. E tampouco não é com uma psicoterapia. Não estou defendendo a psicologia, mas é claro que é uma questão mais complexa, porque lida-se com a mente. A ansiedade, esta sim,
é epidêmica. É epidêmica, mas não causa prejuízo funcional, salvo em alguns casos de transtorno de ansiedade geral. Sim, há pessoas com ansiedade que gera pânico, que gera toque. Mas a ansiedade é uma característica da nossa sociedade, que é curável a partir de uma autoconsciência do momento presente, da presentificação. Essa não é de origem espiritual. Embora o pânico, ou síndrome de pânico, que é uma ansiedade num grau elevado, é um sintoma de descompensação mediúnica, sem ser necessariamente obsessão. Então, portadores de síndrome de pânico, bem-vindos ao desenvolvimento mediúnico. Pode tomar remédio, vai acalmar, mas quando tira a medicação, volta os sintomas, porque é hipersensibilidade mediúnica. Ok. Uma pessoa escreve: sofro de depressão em função de um assédio moral que sofri no trabalho, e se não fossem os medicamentos que tomo, já teria me matado e matado meu assediador. Isso porque acredito que meu problema com ele vem de outra vida. Nunca me senti uma coitada por ter depressão, mas estou lutando por justiça. Na verdade, a pessoa não fez uma pergunta, mas um questionamento a respeito do que você falou de ser coitada e também do efeito de medicação, que não teria efeito a medicação. Se a sua medicação tivesse efeito, você não teria mais depressão. A medicação mascarou o problema. Continue atrás de justiça, denuncie o assédio. A solução do que você chama de depressão não é a medicação que você toma. A solução é você enfrentar, denunciar, não se acomodar, não transigir de forma nenhuma aceitando qualquer tipo de assédio. Não, a sua medicação não resolveu. Ela pode estar, de alguma maneira, camuflando soluções. E você achando que não se matou por causa da medicação. Você não se matou porque você tem amor à vida. Porque você sabe que atentar contra a própria vida é uma fuga. Você não matou o seu assediador, não foi por causa da medicação, é porque você tem valores. Vontade você deve ter tido, mas você não fez. Por causa dos valores, não foi uma medicação que impediu. Existem medicações que podem impedir ações, pensamentos, mas não vai mudar os seus valores. Medicação não muda valores de uma pessoa. Se é coitadinha, é um termo que eu utilizo quando a pessoa se acomoda, não é todo mundo, quando a pessoa se acomoda e acha que é injustiçada por Deus. Coitadinho quando está à espera de uma solução externa mágica. Mas parece que você está agindo contra o seu assediador. E deve continuar agindo contra. Denuncie. Nesse cenário de ansiedade e depressão causados por tantas demandas não atendidas, trabalho, saúde, dinheiro, não estaríamos vivendo, de fato, as provas e expiações descritas no Evangelho? Com certeza. Nós vivemos num mundo de provas e expiações em que pese existirem lampejos de felicidade, de regeneração, mas ainda não estamos no mundo de regeneração. A miséria campeia, a violência campeia no mundo, não é só aqui. Não é só no Brasil. O Brasil é um triste país, o quarto exportador de armas do mundo. O nosso país, interessante, o Brasil vende arma para um lado e para outro.
Para ele interessa que continue brigando. O Brasil é igual ao americano. Vende arma para um lado e para o outro. Nós ainda somos um país triste, que ainda vivemos da violência, onde o tráfico de armas é intenso nos aeroportos brasileiros, fomentando a violência, o crime, o tráfico de drogas, o tráfico de armas. E ainda tem gente que acha que deve ter a arma dentro de casa. A população americana encarcerada é a maior do mundo, porque há liberação de armas. É onde tem mais presos no mundo, é nos Estados Unidos. Porque tem armas. Não. Nós precisamos, de fato, mudar essa forma de viver para sair de um planeta de provas e expiações. Isso vai demorar, creio eu, com muito otimismo, 500, 600 anos. Não é para esta geração. Olhe para a humanidade, para o Brasil. 500 anos atrás, tínhamos índios. 500 anos depois, temos índios. Olhe para o Brasil. 500 anos atrás, não tinha esgotamento sanitário. 500 anos depois, não temos esgotamento sanitário. Olhe para o Brasil. 500 anos atrás, havia assassinatos publicamente. Olhe 500 anos depois. Então, mudanças não se fazem em dias, é em séculos. Então, daqui a 500 anos, 600 anos, a gente pode vislumbrar uma humanidade melhor. Por enquanto, nós ainda estamos elegendo ditadores, populistas, ainda estamos elegendo. Pleno século XXI, como é que a gente pode entrar em regeneração? Ainda não. E eu sou otimista. Adenauer querido, foi a pessoa. Obrigado. Eu hoje falei o que você falou sobre a morte. O ruim da morte é a saudade. E aí eu lhe pergunto, este acontecimento é sincronicidade? Está linda a nossa festa. Eu não entendi. A pessoa falou sobre o que você falou, que o ruim da morte é a saudade. Ela disse isso. Disse isso hoje. E está perguntando se foi uma sincronicidade. A sincronicidade é uma palavra que significa evento acausal. Evento acausal. Sincronicidade é coincidência significativa. Outro sinônimo de sincronicidade. A sincronicidade, por último, é quando um evento interno se assemelha, se conecta a um evento externo. Então, se eu penso e você fala, se eu penso e vejo algo acontecer, isso é sincronicidade. Você falou em saudade, porque eu venho falando de saudade desde quarta-feira, a partir de um diálogo com o meu neto. E talvez você tenha ouvido, né? Aí deixa de ser sincronicidade. Foi apenas uma repetição do que você ouviu de mim ou de outra pessoa. Mas é possível que seja, se você não tinha pensado nisso, e na hora que você pensou, eu falei. O que o senhor acha a respeito da relação pessoas que são perfeccionistas e ansiedade em prol de fazer tudo melhor do que já está? Em geral, eu gosto dessas pessoas que gostam de fazer bem feito. Eu gosto. Eu gosto de perfeccionistas. Gosto quando eles são eficientes. O ruim é o perfeccionista que se demora demais em fazer o que ele quer fazer da melhor maneira. Mas é muito melhor um perfeccionista do que uma pessoa, vou usar um termo pesado, cambalacheira, que faz de qualquer jeito. Se você tem que fazer uma coisa, faça bem feito. Eu gosto de pessoas que gostam de fazer bem feito, eficientemente, isto é, no tempo, que não se demoram demais na perfeição. Mas é bom encontrar pessoas organizadas, que gostam de fazer bonito, que gostam de ver as coisas muito bem feitas, para que
Deus se manifeste, porque Deus é bonito. Tudo é bonito. Então eu gosto de perfeccionista assim. Não do doente, não da personalidade anancástica, que é uma doença, personalidade anancástica, que é a pessoa que perde muito tempo na perfeição e não executa a tarefa que deveria executar. Mas eu gosto do perfeccionista. O aumento da ansiedade em crianças atualmente pelo uso excessivo de tecnologia da informática? Eu acho que não, porque eu adoro tecnologia. Eu gosto de ver uma criança usando um celular, um tablet, um computador. Eu gosto de ver. Eu acho bonito, interessante. É até um alívio à ansiedade. Até 2 anos de idade, evite deixar a criança mais de 20 minutos com um equipamento eletrônico. A partir de 2 anos, 1 hora por dia. De 2 anos a 5 anos, 2 anos a 5 anos, 1 hora por dia. A partir dos 5 anos, discipline quantas horas do dia ele fica com equipamentos eletrônicos. Isso é evolução. Nós estamos evoluindo. A informática veio para ficar, não tem jeito. As crianças já nascem com o dedinho assim, ó. Já sai da sala de parto procurando um tablet. Eu acho isso bonito. É só disciplinar. Ao contrário, diminui a ansiedade. Você só não deve deixar a criança com um equipamento eletrônico, com a internet aberta o tempo todo. Porque a internet é um mundo. Você tem que disciplinar o uso. E no caso de um familiar que apresenta o diagnóstico e os sintomas, qual o aprendizado para a família, a nível espiritual? Em geral, numa família, quando tem uma pessoa doente, todos são doentes. Todos. Mora lá 4, 5, 6 pessoas. Tem um que é doente, todo mundo é doente. Porque a doença é um sintoma de uma desorganização física, psíquica, espiritual. Trate o doente da família como parte de você. Claro, parte de você está doente, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que se conectam, que se tornam afetivos. Se a gente veio para viver num meio, aquele meio é parte de nós. Então, considere que uma pessoa doente é parte de você que adoeceu. A depressão, por exemplo, quando doença bem diagnosticada, pode ser consequência de influência espiritual. Pode ser. Nesse caso, deve-se procurar ajuda espiritual. Há pessoas que, por conviverem muitos anos com depressivos crônicos, adoecem por contaminação psíquica. Então, quem convive muito tempo com depressivos crônicos, muito tempo que eu digo 5 anos, a partir de 5 anos, 10 anos, tem uma tendência a assimilar parte da depressão por causa da convivência. Há uma contaminação psíquica. Em geral, não é uma doença espiritual a depressão. Em geral, não é. É uma doença por um complexo psicológico inconsciente que irrompe a consciência e retira a energia do viver, que pode ter obsessão espiritual ou não. O tratamento mais adequado é familiar. A depressão é uma doença que deve-se ter um tratamento psicológico sistêmico e não apenas individual. E, portanto, é algo que a família toda deve se interessar por ajudar, por auxiliar pela cura do depressivo. Muito bom.
Há muitos anos acredito sofrer de depressão. Atualmente, há 4 meses, não consigo mais me enxergar como um ser humano. Realmente é um processo muito difícil. Você não sente vontade de viver, anseia pela morte, sofre por não ser feliz. Como os próximos podem ajudar? Primeiro, acolhendo você. O depressivo, bem diagnosticado, requer acolhimento. Não pense que é fita. Não pense que a pessoa resolve aquilo por querer, de uma hora para outra. Requer ser acolhida, legitimada na sua doença e buscar tratamento médico, psicológico e muitas vezes espiritual. A melhor maneira dos parentes ou das pessoas próximas ajudarem você é lhe acolhendo e você ter interesse em desabafar o que lhe aflige e enfrentar os sintomas. Eu pergunto a vocês, uma pessoa que teve um ente querido que faleceu, um filho, o marido, o pai ou a mãe, e entra em depressão porque aquela pessoa já não faz parte mais do seu meio, vem uma saudade, vem uma dor, vem uma angústia, tem remédio para isso? Não tem química que resolva. Então deve-se acolher essa pessoa para uma reorganização do seu ambiente familiar, uma recomposição da sua trajetória de vida, considerando a ausência daquele ente querido. Então, a melhor coisa a fazer é acolher aquele que tem depressão crônica. Você aconselha, então, o desenvolvimento da mediunidade no Campus 1 para uma pessoa com síndrome do pânico e claustrofobia? Hoje em dia, enfrento limitações para viagens em barcos, aviões, ônibus que atrapalham minha rotina, por já ter enfrentado ataques de pânico nessas situações. Quanto à claustrofobia, não. Mas se você tem síndrome de pânico, os sintomas são taquicardia, sensação de desconforto torácico, medo sem causa aparente, dificuldade de sair para um ambiente externo, suor frio nas extremidades. São os sintomas mais comuns da síndrome de pânico. O que é isso? É uma hipersensibilidade mediúnica, não é obsessão. Vá ao centro espírita para, em princípio, bloquear os sintomas até que a pessoa conheça e desenvolva sua mediunidade. Tomar remédio pode mascarar os sintomas. Você vai se sentir melhor se você tomar remédio. Tem uma classe de medicação perfeita. Você tomou um dia, no outro dia você pode sair. Não vai sentir medo. Tem uma classe de medicação. Mas quando o médico retira, 100% das pessoas volta a ter os sintomas. Porque o problema é perispiritual, não é físico. Perispiritual. Há uma abertura perispiritual que a pessoa capta o ambiente espiritual à sua volta. E aí sente medo. Medo. Então, sim, desenvolva a sua mediunidade. Agora, se você tem claustrofobia, aí é outro sintoma. Não é típico da síndrome de pânico ter claustrofobia. É outro problema. Você está meio ruinzinho. Ou está precisando de mais ajuda. Porque síndrome de pânico, claustrofobia, busque uma ajuda aí espiritual, psicológica para resolver esses sintomas aí. Você falou que a doença maior é a ignorância, o que eu concordo plenamente. O que a classe médica pode fazer para promover saúde e prevenir doenças, uma vez que a saúde passa pela educação diretamente? Gratidão. Olha, é uma pergunta que eu não sei responder. Eu, quinta-feira, fui participar de um congresso de cardiologia. Me chamaram para falar.
Eu, psicólogo, um peixe fora d'água, né? Então, o que a classe médica pode fazer? Eu não sou médico, né? Não sei o que os médicos podem fazer. Eu sugiro que os médicos façam o que nós fazemos aqui no ambulatório. Acolha, né? Ouça, escute o doente, né? Converse. Às vezes a pessoa está precisando mais de um diálogo, uma conversa, do que de uma medicação. Eu já vi reclamações aqui de pessoas, olha, eu fui ao médico lá na fundação e eu queria que ele me passasse um remédio, mas ele me aconselhou para o psicólogo. Quer dizer, uma pessoa sábia. O médico, uma pessoa sábia, aconselhou que a pessoa fosse ao psicólogo, porque não tinha problema de saúde física. Então, eu aconselho a classe médica a acolher, a escutar, né? Eu acho que já fazem isso, né? É muito raro você ver um médico que não lhe atende bem, pelo menos a mim. Não, pelo menos comigo. Olha, há 2 anos atrás eu tive um AVC, eu fui para o hospital, cheguei lá, 8 médicos me atenderam. Olha, então você veja que médico é gente boa, né? Comecei a ter depressão na adolescência. Concluí meus estudos, mas a doença começou a me paralisar. Não consegui continuar a estudar para concursos públicos. Tentei trabalhar em um escritório e não consegui continuar, pois comecei a ter crises de angústia no trabalho. Perdi o sentido pela vida. Além do tratamento com psicoterapia e psiquiatria, o que mais eu poderia fazer? Pelo que eu entendi, sim, isso é um caso de depressão. Desde cedo, então, depressão endógena. Ela buscou a ajuda psicológica, psiquiátrica, médica, perfeito. São paliativos necessários, tanto psicólogo quanto médico. Mas você está precisando entender o sentido da vida. Busque sua espiritualidade, porque não há espaço para doença psíquica para quem integrou a imortalidade do espírito. Há espaço para doença física, porque essa é inevitável. Mas no dia que você integrar a consciência de que você é espírito, você começará um processo inexorável de felicidade, de vontade de viver, de satisfação em viver, em que pese os problemas normais da vida humana. Então, o que falta a você é vivência da sua espiritualidade. Venha para o Centro Espírita Harmonia. Se está aqui, se já está aqui, está meio caminho andado. Continue, invista. Querido mestre Adenauer, passei 21 anos com uma pessoa que não me valorizava e fazia-me sofrer assédio moral e psicológico. Descobri traições e ele colocou a culpa em mim. Tentei por 2 anos, mas não consegui esquecer. Percebi que não tive culpa e amo-me muito e tenho capacidade e dignidade para seguir adiante sozinha. Perdoei, porém não para ficar com ele. O que é o perdão para esses casos, para os espíritos? O que é o perdão? Olha, se você ficou 20 anos ao lado de uma pessoa que não se valorizou, foram 20 anos que você não se valorizou. Eu não preciso que ninguém me valorize. Só o fato de ter consciência de que eu sou filho de Deus, só o fato de eu ter consciência da minha imortalidade, eu não preciso que alguém me valorize. Gosto de aplausos, gosto de elogios, mas eles são prescindíveis. Eles são dispensáveis. Gosto de quando uma pessoa me diz, querido Adenauer, olha que coisa gostosa. Gosto, mas não é imprescindível. Se você se coloca ao lado de uma pessoa que não lhe valoriza, é você que não se valoriza. Se imponha. Se imponha. Viver ao lado de pessoas
que não nos recompensam com o olhar, nem com o olhar, com uma palavra. Não, isso é falta de amor próprio. É falta de amor próprio. Ainda bem que você acordou. Ainda bem. Olha que coisa gostosa, né? Ainda bem que você acordou e disse a ele: olha, nada nem ninguém vale a minha paz. Então, até logo, a fila anda. Né? Não, você não tem que perdoar ele, não. Você tem que agradecer ele por ele ter suportado você esse tempo todo, porque você deu condições dele lhe desvalorizar. Você deu gás a ele. Só precisa perdoar quem se magoou. Só se magoa quem não compreendeu. Nós não precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos nos enxergar e dizer: fulano, obrigado, porque você me mostrou o quanto eu sou inferior, porque ainda fico com raiva de você. Não se ligue a quem não lhe faz crescer. Poderia falar um pouco sobre a síndrome do pensamento acelerado? Você não se fixa no momento em que está vivendo. Eu pensei em Fórmula 1, né? Pensamento acelerado. Eu não conheço não, porque as pessoas começam a inventar nomes de doença, né? Síndrome do pensamento acelerado. Essa é nova, eu vou catalogar, né? Síndrome do pensamento acelerado. Olha, eu estou imaginando que é uma pessoa que tem um pensamento acelerado, é. Mas eu não sei o que fazer com essa pessoa, não. Desacelere, faça silêncio interior, né? Vá lá. Eu tive uma paciente, ela é médica. Eu tenho muitos pacientes médicos. São os que mais dão trabalho. Era médica. Médica, morava com a mãe. Raciocínio rápido, ela. Muito inteligente. Algo comum na classe médica. A maioria tem uma inteligência muito grande. Sério. É verdade. Porque, é verdade, tá vendo? Porque são submetidos a exigências muito grandes, né? Um vestibular difícil, estuda demais, eles são muito inteligentes. E ela era desse tipo, muitas ideias, muita coisa, muito esforçada, só andava de branco, ela só andava de branco, toda limpinha, sabe aquela pessoa limpinha? Né? Mas limpinha mesmo, você via as unhas, tudo limpa, tudo limpo, branquinha, parecendo um rato. E ela chegava para mim: Adenauer, por que eu não arranjo um namorado? O problema dela... Eu disse: criatura, não é difícil. Não é difícil. Vamos fazer o seguinte: vá. É porque você é muito racional. Muito. As pessoas muito racionais têm dificuldade de estabelecer relações afetivas. Relacionamento é entrega, confiança, desconfiança, perda, ganho. Isso é relacionamento. Não tem como amar e não passar por decepções, né? É do amor a decepção. Então, como ela era muito racional, eu disse: faça o seguinte, faça uma viagem, vá em contato com a natureza, ande descalço. Ela não andava descalço, ande descalço. Né? Ande descalço. Abrace uma árvore, né? Ande a cavalo, tudo em contato com a natureza para ver se saía daquele sistema. Aí ela vai, Semana Santa, ela foi para um hotel fazenda, ela e a mãe. Ela tinha um Gol, aquele carro Gol. Dia de sol, saiu daqui, foi direto para o hotel fazenda. Asfalto, 100 quilômetros de Salvador. Quando chegou para entrar para o hotel fazenda, era um trecho de 1,5 km de estrada de barro. Quando o carro virou, caiu um toró.
caiu um toró, ela foi ali, mas devagar, porque cheio de buraco, estrada de barro. No meio do caminho o carro morreu. E aí o toró aumentou, a água começou a entrar pelo carro. Ela e a mãe, uma senhora de 80 anos, coitada. Resultado, ela sai do carro, se suja toda. E a quem ela xingava? A mãe, coitada, a mãe chorava, uma confusão. Entrou água, a mãe teve uma pneumonia. Ela foi salva porque um empregado do Hotel Fazenda viu que um carro vinha, mas não chegava. Foi lá salvar e salvou ela. Naquele mesmo dia teve que vir uma ambulância para pegar a velha, porque a velha não aguentou. Quando ela me contou, eu ria. Olha, psicólogo gosta do sofrimento dos outros. Ele ganha dinheiro com isso. Aí nós fomos analisar o que aconteceu. A lição é a seguinte: quanto mais você se distancia da natureza, a natureza é cruel com você. Ela é cruel com você. A natureza mostrou a ela a distância que ela estava de uma vida autêntica. E a vida autêntica é a vida humana. Não é a vida perfeita. Não é a vida mental. Tem muita gente que vive uma vida mental. Vive dentro da sua mente. E o coração fica onde? E as sensações ficam aonde? A vida requer emoção, apaixonamento. A vida requer isso. Então a gente precisa de... Já me perdi. Qual foi a pergunta? Você está falando sobre pensamento acelerado. Está ali contaminando a pessoa. Isso pode ser viral. Será que é isso, pensamento acelerado? Porque veio a vontade de falar nisso, isso é que é pensamento acelerado, né? Então, estamos juntos nessa. Né? Se souber do tratamento, me fale. Me fale. Como a família deve proceder quando o depressivo não reconhece sua depressão e que, por vezes, afirma ser psicólogo dela mesma? Como ajudar? É mais difícil quando a pessoa não reconhece que tem uma doença, que tem um problema. Aconselho que converse, ouça, escute, legitime o que essa pessoa diz. Trate de uma maneira a que você não insista com o diagnóstico, mas pelo diálogo, pela escuta, é possível você contribuir, sendo até coterapeuta dessa pessoa. Se a pessoa não quer ir a um profissional para ser ajudada, vá você, se oriente com esse profissional para que você atue ao lado da pessoa. É como uma criança, que a mãe tem que ir ao médico, ao profissional, ao psicólogo, para saber como lidar com aquele problema. Então, se você não está conseguindo convencer a pessoa a buscar um médico, você mesma busque e seja orientada para melhor ajudar a pessoa. Quer beber uma água, respirar? Porque aqui está o verdadeiro massacre. Mas é bom, a característica do nosso evento é exatamente poder tirar as dúvidas, que às vezes a gente ouve uma palestra e não tem a oportunidade. Já estamos terminando, né? Tem mais algumas perguntas. A pergunta, então, o mundo pode estar melhor, pior ou igual? Então deve ser assim, você acha que o mundo está pior, melhor ou igual? Com certeza o mundo está melhor, com certeza. Mas esse melhor é uma palavra muito reducionista para entender a complexidade. Eu considero que o mundo está melhor porque as pessoas estão mais próximas umas das outras. Porque estamos nos conectando mais, nos comunicando mais e obtendo um relativo conforto na vida. Mas
ainda há muita miséria, ainda há muita violência. O mal ainda predomina na natureza humana. Esse melhor é 1 milímetro. É 1 milímetro. Não é um melhor se nós estamos em céu de brigadeiro, em mar de almirante. É um melhor porque as contingências são grandes, as leis estão favorecendo que o espírito seja contido. Tem certas culturas que as pessoas, se submetidas às mesmas contingências que nós estamos submetidos, se transformam em animais, porque são contidas. O espírito na Terra ainda não integrou totalmente o amor, a bondade. Nós estamos aprendendo a amar. Nós estamos aprendendo a respeitar o outro, aprendendo. Deixe um dinheiro disponível ali, muita gente vai pegar achando que tem direito só porque estava ali no chão. Não lhe pertence, queira o que lhe pertence. Em algumas culturas, a pessoa entrega a um policial. Quem aqui entregaria? Tem medo, tem restrições, tem desconfiança, leva para casa, vai gastar, vai comprar um sapato, uma roupa. Ainda não temos o respeito ao que não nos pertence. Tudo que a gente conquistar deveria ser com trabalho. Então, melhorou 1 milímetro. 1 milímetro. Daqui a 600 anos, mais 1 milímetro. Acredito que o transtorno de ansiedade e depressão surgem do medo do futuro, cobranças e frustrações. Digo isso pois desde que decidi ser médica, fazer cursinho pré-vestibular, toda a pressão começou e sofri com TAG e fiquei deprimida. Hoje, já acadêmica de medicina, percebo o quão isso é comum no meio médico e entre colegas. Ao contrário do senso comum, médico também adoece. Com base nisso, resolvi fazer o meu TCC sobre esse tema. Aceito ajuda para isso. Eu tive É uma meio pergunta, meio rogativa. Eu tive um paciente médico, portador de TAG. E ele ficou comigo mais ou menos uns 2 anos. Até a esposa dele foi paciente de minha filha, psicóloga também. E eu notei que parte da TAG dele, transtorno de ansiedade generalizada, vinha de uma cobrança que nós psicólogos chamamos de neurose de desempenho, que é uma necessidade de alcançar um certo patamar de desempenho para não se sentir inferior. Ele evoluiu no TAG dele para pior durante o tratamento, porque ele tinha tanta necessidade de mostrar-se bom profissional, corresponder às exigências do meio dele, até que ele era um bom profissional, mas ele era muito ambicioso profissionalmente. E ele evoluiu nesse TAG que se transformou num TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que começou com ele retirar pedaços de madeira da mesa de estudo dele, para conter essa ansiedade. E ele só melhorou, não foi comigo, ele mudou de profissional, ele só melhorou depois dele passar por um psiquiatra behaviorista. Então, eu lhe aconselho também a buscar um profissional da área cognitivo-comportamental, que pode conter se o seu TAG está muito intenso em você. Procure um profissional da área cognitivo-comportamental. Como sair da ignorância? Que atitudes tomar para diminuir a ansiedade, já que você disse que a ansiedade é causada pela ignorância? O conselho que eu dou é o que funcionou para mim.
Estude o Espiritismo. Para mim, o Espiritismo foi libertador. Ampliou minha consciência e me deu tranquilidade quanto ao futuro. O futuro sou eu que faço, sou eu que construo. Então, isso fica mais simples, né? Fica mais fácil de viver quando você sabe que é você que faz as coisas acontecerem. Estude Espiritismo, é o conselho que eu lhe dou. Quando a pessoa é extremamente ansiosa, não encontra respostas imediatas e o estresse está causando alterações físicas, de humor, apenas acompanhamentos psicoterápicos resolvem? Olha, psicoterapia é só um start, é só uma contribuição. A psicoterapia não é a solução. Falo como profissional. Ela ajuda, mas não é ela que resolve, porque a vida não se passa dentro de um consultório. Não são 50 minutos que vão resolver um problema complexo na mente de uma pessoa. A solução está fora dali. Então, além de uma psicoterapia, enfrente a vida com vontade de viver e sem medo de viver. Enfrente a vida com determinação, sabendo que tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. Mesmo aquilo que é ruim, é para o nosso bem. Não temas o mal, não tema a vida. A última pergunta: tenho pensamento obsessivo-compulsivo, totalmente desconectados da realidade. Isto pode ser sinal de mediunidade? Tem tratamento? De 100 pessoas que têm toque, transtorno obsessivo-compulsivo, 120 está com obsessão. Toque é obsessão espiritual. Procure ajuda psicológica, psiquiátrica e espiritual. Toque tem influência espiritual. A necessidade de ritualizar um comportamento para conter um medo de que algo aconteça, isso serve para o plug da obsessão. Então, procure ajuda espiritual. Tinha dito a última, mas chegou uma aqui interessante. Do ponto de vista psicológico e espiritual, só informando que encerramos as perguntas por causa do horário. Do ponto de vista psicológico e espiritual, qual é a situação do esquizofrênico no mundo? Que distúrbio é este? Obrigada. Quantas horas para responder isso? Eu acho que a gente vai prorrogar até meia-noite, né? A esquizofrenia é um espectro. Não é uma doença pontual. Em geral, o oposto da depressão, que é uma doença tipicamente feminina, a esquizofrenia é uma doença tipicamente masculina. Caracteriza-se principalmente pela cisão do eu, pela uma indiferenciação quanto à identidade do eu. É uma doença complexa que tem raízes na vida anterior do indivíduo. Nunca é causada por um problema da vida atual, nunca. Esquizofrenia começa, em geral, na adolescência, na idade adulta jovem, acomete homens e se trata da irrupção de um processo de vidas passadas que não se fechou. Se abre e o indivíduo perde a noção parcial da realidade. Vive dois mundos, um interno e um externo, o interno anterior e o externo. Alguns tipos de esquizofrenia são curáveis, outros não. O indivíduo tem a vida toda. Alguns tipos ele trabalha, constitui família, vive relativamente bem, há controle a partir de medicações, mas é um processo que vem de vidas passadas. Tratamento, mesma coisa, médico, psiquiátrico, né? Psicológico, familiar e espiritual. É uma doença que tem uma possibilidade do profissional, pelo menos o psicólogo, de enxergar a complexidade e, ao mesmo tempo, a beleza que é a mente humana e seu funcionamento. Porque a esquizofrenia escancara a dinâmica psíquica para a gente enxergar como pensa o ser humano, o que é início, meio e fim de um pensamento, porque a esquizofrenia permite isso. Não existe esquizofrênico, existe portador
de sintomas chamados de esquizofrenia. Porque o espírito não é esquizofrênico. Não há a doença no espírito. Aliás, o espírito não adoece. A doença é perispiritual ou física. Então, não vamos estigmatizar uma pessoa chamando-a de esquizofrênica. Ela tem sintomas que, enquadrados pela psiquiatria, chama-se esquizofrenia. Obrigado, Adenauer. Muitas questões e muito elucidativo. A depressão, a ansiedade tem sido vista hoje desde jovens até as idades menos jovens, digamos assim. Agradeço a participação, os ensinamentos e retorno a palavra aos mestres de cerimônia.